Bom, pessoal, então a partir de agora a gente já iniciou a gravação e a gente vai dar início à nossa aula. De qualquer forma, ela vai ficar gravada e quem estiver acompanhando nesse momento, no futuro, poderá acessar no nosso canal de aulas remotas lá no Teams. Bom, então como eu estava falando ainda há pouco, a gente vai continuar com o estudo de curto-circuito. A gente já estudou um pouco de componentes simétricas, vimos uma noção muito básica, muito rasteira. Claro que essa noção vai ser complementada com os cursos que vocês ou estão fazendo, ou então vão fazer daqui a pouquinho, de análise de sistema de potência e curso de proteção. Aqui o objetivo era mais dar um pouco de embasamento para que a gente pudesse seguir com o equacionamento do curto-circuito. Então, a gente vai começar com uma definição do Stevenson, de 1984, onde ele fala que um curto-circuito consiste em um contato entre condutores sob potenciais diferentes. E aí, entre condutores, a gente vai entender quaisquer meios que possam conduzir a corrente elétrica, não só exatamente um cabo, tá certo? Mas quaisquer meios. Então, por exemplo, se um condutor energizado ele cai no solo, ali pode provocar um curto-circuito, certo? E aí, se esse curto-circuito é mais severo ou menos severo, vai depender basicamente da resistência de contato do curto-circuito e do que existe em termos de retaguarda no sistema de proteção. Ou seja, se eu tenho uma boa malha de aterramento, ou se eu não tenho malha de aterramento nenhuma, tá certo? Se eu tenho ou não tenho impedância no neutro do transformador, esse transformador ele é aterrado através de impedância ou é aterrado através de condutor metálico fortemente, né, digamos assim, curto-circuitado. Então, como aqui o Stevenson explica, ele diz, olha, tal contato pode ser direto, através de um curto-circuito franco, ou através de impedância, certo? E ele pode ser também indireto, e aí através do arco fotovoltaico. Então, quando acontece um curto-circuito, mesmo que eu não tenha um meio através do qual essa corrente fluir, devido às condições daquele curto-circuito, tá certo? As condições elas podem ser tais que o ar ele vai ficar ionizado ali nos arredores e vai provocar descarga via ar. É aí onde se forma um arco fotovoltaico, tá certo? E esse arco ele vai se prolongar tanto mais quanto maior for a temperatura do local. Então, uma das maneiras de você extinguir, uma das formas de extinção de arco elétrico é o resfriamento do local. Tá? Mas isso aí é um outro assunto, só mais para que vocês entendam mais ou menos como se dá esse processo. Ok, pessoal? Então, tem todo esse estudo aí em torno do curto-circuito. É um tema muito interessante, também muito vasto, certo? Temas de muitas pesquisas, muito estudo sobre ao redor desse conjunto de temas que permeiam o curto-circuito. Ok? Então, por exemplo, só para esticar um pouquinho a conversa, se você tem um isolador, tá? E esse isolador, claro que ele é especificado para isolar um determinado nível de tensão,
Mas se esse isolador, por algum motivo, ele acumula umidade, então ali já é uma condição, tá certo? Que favorece o surgimento de descargas superficiais. Então, daí eu tenho a possibilidade, através da ionização do ar, ok? De acontecer uma descarga, de acontecer o aparecimento, o surgimento de um arco elétrico voltaico, arco voltaico, ok? Muito bem. Então, vamos seguindo. Aí, o Mamed, em 2014, num livro, né, publicado em 2014, mas já tem outras versões, aí ele vai elencando aqui, ele elenca uma série de causas para o surgimento de um curto-circuito, certo? O acontecimento de um curto-circuito, descargas atmosféricas, falhas em cadeias de isoladores, certo? Então, só lembrando aqui para vocês, a gente tem algumas classes de isoladores aplicados em circuitos de distribuição de média tensão. Então, tem um isolador, pode ser polimérico, pode ser isolador de vidro, esse aqui tipo disco, pode ser de porcelana, certo? Então, todos esses isoladores são comuns e utilizados em sistemas de distribuição de média tensão, no nosso caso. Como eu estava falando para vocês, então, se eu tiver uma falha, né, em cadeias de isoladores, isso aí também pode provocar o curto-circuito. E vocês vão ver que muitas dessas causas que ele lista aqui, na verdade, ela é resultante desse processo. Então, imagina que você tem os isoladores, tá certo? Esses isoladores, aqui está muito limpinho, é um isolador novo, evidentemente, mas com o passar do tempo, né, ele operando em campo, se houver acúmulo de resíduos aqui nessa superfície, e vai haver, pelas condições, né, pela poluição, chuva, vento, tá certo? Então, vai haver acúmulo de resíduos. Esses resíduos acumulados aqui, eles absorvem umidade, claro. E aí, como eu falei para vocês, essa região está propícia para que ocorra, dependendo do nível de tensão que se tem ali, descargas superficiais. Então, pode aparecer surgimento de ar, caso a manutenção preventiva não seja feita. E a manutenção aqui, no caso, basicamente, é a limpeza. E essa limpeza, ela pode ser no local, tá certo? Então, eu posso usar um produto químico adequado, tá certo? Por gente especializada, por uma empresa idônea, especializada em fazer isso, tá certo? Qualquer um pode fazer, até porque o sistema ele está energizado. Pode ser no local, a seco, existe tecnologia para fazer lavagem a seco desses isoladores, então pode ser, pode haver a remoção. Então eu tiro a energia da linha, corto momentaneamente, faço a troca do isolador que está precisando de manutenção por um isolador limpo, não necessariamente novo, mas um isolador limpo, onde já tenha sido feita uma limpeza, tá certo? Prévia. Ponho, faço a permuta, a substituição, e volto a energizar a linha, levo o isolador para fazer a manutenção adequada em um outro local que não seja local de operação dele, certo? Então, vocês vão ver que muitas dessas, como eu tinha falado, muitas dessas causas, né, elencadas aí pelo professor Mamed, elas dizem respeito a esse processo todo que eu falei para vocês. Então, fadiga o envelhecimento de materiais. Então, mais uma vez, você tem ali um isolador que tem uma fissura, tá certo? Então, ele já não está apropriado, pode haver descarga atmosférica por ali, certo? De qualquer forma, eu estou mexendo no dielétrico desse componente. Tá? Ação do vento, neve, similares, tudo isso contribuindo para aumento de umidade, poluição, queimadas, quedas de árvores sobre linhas aéreas, isso aí é algo mais radical, né? Caiu a linha caiu uma árvore sobre a linha, pode haver
contato entre condutores. Os condutores, eles são nus, tá certo? Então, vai haver, com toda certeza, um curto-circuito até a proteção entrar, certo? E os curtos-circuitos, dependendo do curto, ele acontece muito bruscamente, muito rápido, né? Então, até a proteção entrar, ela vai entrar, se tiver tudo normal, não houver nenhuma falha, ela vai entrar, mas o tempo dela de atuação é muito lento com relação ao curto-circuito. E se esse curto-circuito for provocar por uma descarga atmosférica, é muito mais rápido ainda, e aí o estrago pode ser bastante comprometedor, certo? Inundações e desmoronamentos, aqui mais causas naturais, né? Ação de animais em equipamentos do sistema, já relatei algumas vezes aqui para vocês, no caso de animal que passa por debaixo do tapo de transformador, o animal desintegra, mas provoca falando de pequenos animais, insetos, lagartos, coisas do tipo, o animal desintegra, mas provoca um curto-circuito que vai acionar a proteção, vai tirar aquele conjunto de equipamentos, etc. Manobras incorretas, certo? Então, existe alguma falha na manobra, pode surgir, pode aparecer, né? Pode haver o surgimento de um arco elétrico, certo? Arcos elétricos eles já são bastante comuns em manobras, mas ele não pode passar de um certo limite, ou seja, não é que você controle o arco elétrico, você não controla, mas os pequenos arcos, eles são comuns, inclusive nos interruptores que nós temos em casa, só que eles são micro-arcos, né? São centelhas somente. Mas aí existem casos e casos. Se você tem uma centelha daquela que acontece que você não percebe, né, imperceptível, mas se você está inserido essa centelha num ambiente explosivo, tá certo? Um ambiente onde existe a forte presença de gás, tá certo? Combustível, então você está numa condição propícia a um acidente de proporções que podem ser proporções bastante bruscas e comprometedoras para o sistema, né, chegando a comprometer a integridade física do pessoal que está por ali e também o comprometimento de equipamentos. Né? Não só isso, mas também da própria estrutura, enfim. Então, esse tema é um tema bastante recorrente, né, assim, nos nossos estudos, nos estudos daqueles profissionais, que no caso são todos vocês, que estão inseridos no sistema elétrico, né? Alguns mais, outros menos, mas vocês invariavelmente vão passar por esse tema aqui na vida profissional de vocês. Bom, ocorrências, através de análises estatísticas, dos dados sobre curto-circuitos, essas análises vêm bastante, essas informações são bastante alimentadas pela cadeia, né, de empresas que atuam na área de energia elétrica, tá certo? Sejam elas empresas privadas, empresas públicas, concessionárias, distribuidores, enfim, transmissoras também. Então, foram constatados os seguintes valores médios para as ocorrências dos tipos de defeitos, tá certo? Então, aqui ele vai te mostrar mais ou menos o percentual dos vários tipos de curto-circuitos que existem, ok? Então, começando aqui com os curto-circuitos trifásicos, são aqueles curto-circuitos onde as três fases delas caem todas iguais, tá certo? Ao mesmo tempo, com o mesmo ângulo de defasagem, com o mesmo módulo, certo? Totalmente simétrico esse curto-circuito, mas só acontece em 5% dos casos. E aí você passa para os curto-circuitos fase-fase, ou aquele que está chamando também de dupla fase, pode ser, vocês vão encontrar diversas nomenclaturas. Então, esses curto-circuitos já atingem
ou já alcançam 15% dos casos. Depois vem os curtos-circuitos fase terra, ou dupla fase terra, né? E aí você chega a 10% dos casos, e o grande campeão aqui, digamos assim, são os curtos-circuitos fase terra, os curtos-circuitos monofásicos, certo? Então, aqui ocorre 70% dos casos, tá? Isso daí foi extraído desse autor, Benedito, uma publicação em 2015. É possível que vocês encontrem dados estatísticos como esse aí mais atuais, porém vai fugir muito daí. Aqui é 70, aqui você pode encontrar lá 75, variando 75 a 80% no máximo, né? Mas os números deles não fogem. Se vocês pegarem assim, dados históricos, eles de publicações onde revelam esses percentuais, eles não fogem muito desses números não, certo? O que destoa aqui, por assim dizer, o que destoa realmente são os curtos-circuitos fase terra, os curtos-circuitos monofásicos. Importância dos curtos-circuitos, eles permitem antever as consequências de problemas, tá certo? Simulados. Você, claro, quando vai estudar curtos-circuitos, existem vários simuladores aí no mercado. Você tem ATP, você tem EasyPower, você tem um monte de simulador muito bom, muito interessante. Tem os simuladores, os ANA, né, desenvolvidos pelo CEPEL, Centro de Pesquisa da Eletrobras. Então, você tem na Pfizer, na rede, ANA tudo aí. Tá certo? E você estuda... Então, você tem um ferramental bem interessante para estudar os curtos-circuitos. Okay? Permite a tomada de medidas de segurança e proteção, a especificação da capacidade de corte dos disjuntores e fusíveis, né? Nosso principal objetivo é isso aí. Ajuste da coordenação das proteções, a gente também vai passar um pouco pelos coordenogramas nesse curso. E a previsão dos esforços térmicos e eletrodinâmicos, porque quando acontece um curto-circuito, você tem que prever duas coisas. Primeiro, se termicamente aquele barramento ele suporta. Segundo, o esforço mecânico. Como assim, professor, esforço mecânico? Olha, você tem um correntão passando ali, gigante, tá? E aquela corrente, aquele correntaço, ele vai induzir um campo magnético muito forte. Um campo magnético forte sobre um equipamento metálico, então ele vai proporcionar o aparelho de surgimento de forças, tá certo? Que vão querer deslocar essa massa, tá? Então, se vocês forem observar, vocês podem, quem tiver mais curiosidade, procurar na internet, vocês vão ver vários casos relatados onde aconteceu um curto-circuito tão severo que um transformador, sei lá, um transformador eu não sei agora a potência, mas transformador na casa de MVA, né? Poucos MVAs, mas na casa de MVA já é um transformador mais robusto. Então, o transformador ele chega a pular, tá certo? Tá certo? E ele é fortemente fixado, mas dependendo do curto-circuito, se isso aí ocorre através de uma descarga atmosférica, não se sabe, tá certo? Mas, dependendo do curto-circuito, você pode ter forças, né, causadas pelo efeito eletromagnético, do forte campo magnético presente por conta da corrente, né? Então, forças bem importantes, tá? E essas forças, elas tendem, como eu falei, a deslocar massas. Então, você, no estudo do curto-circuito, não é só fazer o cálculo da corrente, o cálculo da proteção. Então, é um estudo muito mais completo, onde, inclusive, você vai ter que recorrer a estudos mecânicos, tá certo? Para saber se os esforços estão adequados para aquela massa, para aquela estrutura que você está prevendo. Perfeito? Muito bem. Então, seguindo aqui com a nossa aula, tá? Nós temos alguns curtos-circuitos que nós vamos estudar. A gente já elencou ali 4. Vamos passar por todos eles, mostrando o modelo matemático, o esquemático, né, o circuito equivalente, que é muito importante para a gente entender aquele equacionamento.
E aí vamos começar com os trifásicos. Aí depois a gente vai seguir a mesma estrutura. Bifásico, bifásico terra e monofásico, fase terra, certo? Então esses 4 nós vamos contemplar aqui no nosso curso. Então, inicialmente, o curto-circuito trifásico, ou curto-circuito simétrico, ele tem esse nome simétrico pelo que a gente já discutiu ainda há pouco, ocorre nas 3 fases ao mesmo tempo e para a Terra, certo? Então, 3 fases ao mesmo tempo aterradas. Então, a queda de tensão nas 3 fases acontece ao mesmo tempo e de tal sorte que esse circuito ele é totalmente simétrico, ou seja, as tensões, né, os fasores, eles diminuem para o mesmo módulo com a mesma defasagem entre eles, certo? 120 graus. É possível que o ângulo mude um pouco, o ângulo de fase pode mudar, mas todo mundo acompanha, tá certo? Então, a defasagem relativa entre um e outro fasor, elas permanecem a mesma, tá? Muito embora o ângulo de fase da fase A invariavelmente muda, tá certo? Você tem indutâncias presentes no sistema, a indutância, quando acontece um curto-circuito, ela é responsável pelo que a gente chama de salto de fase. Então, a fase pula, você tem um ângulo de fase, está mais ou menos ali constante, pulou para um outro ponto de equilíbrio, digamos assim. Certo? Muito bem. Então, ele ocorre com menor frequência, as fases são igualmente solicitadas e o cálculo ele acontece por fase, considerando apenas o circuito equivalente da sequência positiva. Então, a gente já viu que aqui qualquer forma de onda, ou qualquer conjunto de fasores trifásicos, né, por mais desequilibrado que ele esteja, ele pode ser decomposto, e essa decomposição é única, em 3 sistemas simétricos, e daí a gente chama de componentes simétricas, um deles chamado sequência positiva, outro sequência negativa e outro sequência zero ou homopolar, tá certo? E eu posso me valer disso aí para fazer o cálculo do curto-circuito. Neste caso aqui, em especial, pessoal, por se tratar de um curto-circuito simétrico, ele só admite, se ele é simétrico, ele só admite sequência positiva. Então, aqui para a gente está tranquilo, a gente está no céu de brigadeiro. Céu de brigadeiro porque é o melhor dos mundos, ou seja, eu não tenho que me preocupar com sequência. Sequência aqui é a sequência positiva e o meu circuito é super simples. Posso até utilizar somente uma das fases, porque eu sei que ele é equilibrado, tá certo? Eu sei que ele é equilibrado. Aí eu tenho depois o curto-circuito fase terra, certo? Curto-circuito assimétrico, ele ocorre com maior frequência. Se ele é assimétrico, ele é desequilibrado, ou seja, é um curto-circuito onde eu tenho ali o curto ocorrendo somente em uma das fases, tá? Daí o desequilíbrio. As outras fases, claro que elas não permanecem exatamente constantes, tá certo? Igualzinho no instante pré-falta, instante falta não é exatamente igual ao instante pré-falta, existe alguma pequena variação dessas duas fases que não estão em curto, porém, a fase afetada de fato em relação às demais é a fase do curto-circuito, e a partir daí você pode ter um surgimento de corrente bastante importante do ponto de vista da amplitude. Okay? E aí o cálculo vai ser baseado nas componentes simétricas. Eu vou precisar utilizar as componentes simétricas para fazer o cálculo do curto-circuito. Eu vou precisar, tanto em termos de equacionamento matemático, quanto em termos de circuitos equivalentes. A gente vai estudar isso nessa aula ainda. Eu reservei a aula de hoje só para a gente estudar esses pontos. Fase também é um curto-circuito assimétrico, tá certo? Acontece entre 2 fases, porém, entre as 2 fases, a corrente vai ficar circulando aqui entre as 2 fases, não tem contato com a Terra. As correntes elas estão desequilibradas, de uma forma geral, cálculo utilizando componentes simétricas. Então, a gente já viu o seguinte, se eu tiver desequilíbrio, preciso necessariamente usar componentes simétricos. Para o único caso
equilibrado, com o curto-circuito trifásico, não precisarei usar componentes simétricos. Somente considerando a sequência positiva já é suficiente, necessário e suficiente para que eu possa efetuar os meus cálculos, os meus estudos de curto-circuito. Fase terra ou dupla fase terra, também um curto-circuito assimétrico, e eu vou precisar utilizar mais uma vez as componentes simétricas. Vou voltar aqui um segundo, tá certo? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é isso, pessoal. A gente vai estudar o curto-circuito de uma determinada estrutura, né? No nosso caso aqui é a instalação industrial, mas a gente vai considerar todos os casos que a gente pode considerar. Por quê? Porque eu não sei a condição do curto se ele ocorrer, certo? A proteção é aquela coisa, é como seguro. A gente tem para não usar, certo? Mas quando precisar, eu tenho que ter. Quando precisar usar, eu preciso ter, certo, em mãos. Mesma coisa a proteção, certo? Eu não quero utilizar nunca, mas se for necessário, eu preciso ter a proteção, senão eu coloco tudo em risco, certo? Então, a gente vai fazer para todos esses casos, e por isso que a gente vai modelar todos, porque o estudo de curto-circuito vai ser bem completo. Então, vamos seguindo. Vamos começar aqui apresentando para vocês, tá? Os principais circuitos equivalentes das componentes simétricas, das três fases. Tá? Circuitos equivalentes da sequência simétrica, ou componente simétrico, vistos do ponto K, é o ponto onde aconteceu a falta. Então, a falta aconteceu bem aqui, ó, nesse ponto K. Então, tudo que eu utilizar positivo aqui diz respeito à sequência positiva, negativo, sequência negativa, zero, sequência zero. Parece bobagem, mas eu gosto sempre de falar isso, porque alguns livros utilizam 1, 2 e 0, certo? Então, eu já estou amarrando no início. Parece uma coisa bastante trivial, mas é bom sempre deixar as coisas registradas. Muito bem. Então, como os nossos circuitos, tá? Eles naturalmente operam com sequência positiva, e aqui eu estou falando para vocês, estou mostrando as condições de pré-falta. A gente sempre utiliza as condições de pré-falta, falta não aconteceu. Um tempo, vamos chamar assim, infinitesimal antes da ocorrência da falta. Então, aquela é a condição pré-falta, certo? Então, na condição pré-falta, a falta ainda não aconteceu, eu tenho esse circuito para a sequência positiva. Por quê? Porque a minha fonte ela é 100% sequência positiva. Estou fazendo essa consideração. Não estou considerando sistemas desequilibrados. Considerando sistemas equilibrados. Tá? Aí o que acontece? Circuito para sequência positiva, eu tenho aqui uma fonte de sequência positiva, corrente de sequência positiva, a impedância de sequência positiva dessa fonte, impedância natural, certo? Isso aqui, essa impedância pode ser, na verdade, é o caminho, né, em termos de impedância, desde os terminais de saída da fonte, pode ser um transformador, inclusive, pode ser um barramento, pode ser o que seja, até o ponto de estudo. Esse ponto K é o ponto de estudo, é onde eu estou prevendo que vai acontecer o curto-circuito. Muito bem. Sequência negativa eu não tenho fonte de sequência negativa, porque eu só tenho sequência positiva, então eu só vou considerar a impedância de sequência negativa. E uma corrente de sequência negativa. Tá? E uma corrente de sequência zero, e a impedância de sequência zero, porque eu também não tenho fonte de sequência zero. Tá? Só tenho fonte de sequência positiva. Não tenho fonte de sequência negativa, nem fonte de sequência zero. Ok? Muito embora, no caso genérico, eu estou considerando corrente de sequência negativa e corrente de sequência zero. Muito bem. Geralmente, pessoal, geralmente, para não dizer 100% dos casos, porque às vezes a gente quer falar em 100% dos casos, mas tem lá um entre 1 milhão que fura, tá? Mas eu vou dizer, geralmente, 99,99% dos casos,
a impedância de sequência negativa, desculpa, a impedância de sequência negativa é exatamente igual à impedância de sequência positiva. Então, se vocês olharem no catálogo de fabricante de condutores ou fabricante de barramentos, então você vai ver que impedância de sequência positiva e sequência negativa é a mesma. Então, ele só diz Z1 igual a Z2, então Z mais igual a Z menos. Ponto. E aí, lista todos os valores para cada bitola de condutor. Tá certo? Seja ele alumínio, seja ele alumínio, seja ele alumínio, seja ele cobre, seja ele um condutor, seja ele um barramento blindado. Então, tanto faz. Muito bem. Porém, a impedância de sequência zero geralmente é bem maior do que essas aqui, do que essas duas. Tá? Geralmente, a impedância de sequência zero é bem maior, valor bem acima, do que a impedância de sequência positiva. Perfeito? Mas os circuitos são esses. Aí ele diz, olha, esses valores todos que eu estou falando para vocês são obtidos no estado pré-falta da rede elétrica. Isso aí eu estou deixando claro para vocês, a gente, apesar de eu ter falado, mas agora está registrado, está sacramentado, tá certo? Sempre condição pré-falta. Sempre as condições pré-falta que eu vou utilizar para fazer a estimação do nosso curto-circuito, corrente de curto-circuito, determinação das correntes de curto-circuito, seja ele curto-circuito trifásico, um curto-circuito bifásico, para a Terra, um curto-circuito monofásico, certo? Muito bem. Vamos seguindo. Então, vamos começar com o curto-circuito trifásico. Ele diz, olha, as fases são igualmente solicitadas, ou seja, elas estão equilibradas. As fases equilibradas. Fases equilibradas, então, significa dizer o seguinte, olha só. Eu vou usar a fase A, aqui é o meu fasor de corrente, tá certo? Corrente na fase A, corrente na fase B, corrente na fase C. Então, corrente na fase A, ela vai ser a referência. Então, eu vou lançar a mão desse operador aqui, fase 120. Isso equivale a dizer E elevado a J 2π sobre 3. De novo, E elevado a J 2π sobre 3, tá certo? Mesma coisa. E aí, se o alfa fica elevado a zero, qualquer coisa elevada a zero é 1. Então, aqui eu teria 1. Aqui eu teria alfa ao quadrado, que dá 1,240, e o próprio alfa, que dá isso aqui mesmo, alfa 1,120, igual a 1,120. Certo? Quando eu fizer esse produto, olha só, esse produto disso por isso, esse fasor por eixo vetor, então significa dizer que IA mais IB mais IC, tá certo? Vai ser igual a IA mais IB mais C, vai ser igual a IA vezes alfa elevado a zero, dá 1. Vou colocar todo mundo em evidência. IA, aliás, vou colocar todo mundo não, vou colocar IA em evidência. Então vão ficar somente os fatores aqui dentro desse parênteses, certo? Então, a segunda parcela, IA vezes alfa ao quadrado. Terceira parcela, IA vezes alfa. Coloquei IA em evidência e aí tenho essa quantidade aqui. Eu já mostrei para vocês no slide da aula passada que I alfa, aliás, desculpa, alfa ao quadrado mais alfa, ou seja, se eu pegar isso aqui e levar ao quadrado mais essa mesma quantidade, o resultado é menos 1. Certo? Mostrei isso para vocês. A gente pode mostrar até graficamente isso aí. Mas se fizer Euler, rapidinho você chega a esse valor de menos 1. Menos 1 mais 1, 0. Então, cheguei a 0. Ou seja, a corrente no neutro a gente sabe que é dado pela soma das três. Olha, a corrente no neutro bem aqui. Então, eu tenho aqui A mais IB mais IC. Então, foi o que eu escrevi aqui. Isso aqui é a corrente no neutro. A corrente no neutro, isso aqui é 0. Então, a corrente no neutro é 0 porque o sistema é equilibrado, mesmo durante o curto-circuito. Certo? Mesmo durante o curto-circuito. Então,
Essa conclusão, a essa conclusão a gente já chegou, certo? Então, mesmo durante o curto-circuito, o sistema continua equilibrado e o somatório das correntes no neutro é zero. Então, não tem corrente neutra. Corrente neutra não contribui para esse curto-circuito, certo? Então, eu vou utilizar aqui agora, mais uma vez, as componentes simétricas. Então, eu vou passar do subespaço ABC para o subespaço das componentes simétricas, zero mais menos, homopolar, positivo e negativo. Certo? Sequência. Eu vou utilizar essa transformação inversa, que dá 1/3 dessa matriz, certo? O IA, eu já vi que se eu colocar IA em evidência, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar alfa ao quadrado, aqui vai ficar alfa, porque IB vai ser IA 240 para frente, e o IC vai ser o IA 120 para frente. Então, aquele operador, o alfa, na verdade, ele desloca o fasor de 120 graus. Se ele tiver ao quadrado, ele desloca de 240 graus. Então, para o B, ele vai estar ao quadrado, certo? Aqui. Então, ele vai deslocar de 240. Para o C, ele vai estar elevado à unidade mesmo. Então, desloca de 120, certo? Muito bem, quando eu fizer esse cálculo, olha só. Então, aqui eu vou ter isso aqui, multiplicando isso, a primeira parte, certo? Quando eu fizer essa conta, eu vou ter 1 mais alfa ao quadrado mais alfa. 1 mais alfa ao quadrado mais alfa é 0, já falei para vocês. Alfa ao quadrado mais alfa é menos 1. Então, 3, 0 aqui. Vou fazer essa outra conta aqui, ó. Essa linha por essa coluna, eu vou ficar com 1, certo? Alfa ao cubo mais alfa ao cubo, certo? Então, mais uma vez, 1 alfa ao cubo mais alfa ao cubo. Então, eu vou ter, na verdade, 1 mais 1 mais 1. Tá? Então, eu vou ter 3, cancelado com esse 1/3, vai ficar o próprio IA. E, finalmente, última linha por essa coluna, 1 alfa à quarta mais alfa ao quadrado. Quando eu fizer essa conta, mais uma vez, eu vou ter 0, tá certo? Eu vou deixar para vocês fazerem tá? De tal sorte que as componentes simétricas, elas só estão falando para mim uma coisa que nós já sabíamos. Durante um curto-circuito simétrico, eu não tenho presença nem de componente homopolar, tampouco de componente sequência negativa. Somente sequência positiva. E ela é a própria corrente na fase A. Tá certo? Ela é a própria corrente na fase A. Então, só tem componente de sequência positiva. Certo? Só componente de sequência positiva. Muito bem. Então, ele diz, olha, não há corrente de sequência zero nem sequência negativa. Isso significa que os curto-circuitos de sequência zero... Isso significa que os circuitos de sequência zero e negativa não contribuem para o curto-circuito trifásico. Então, quando eu estiver novamente lançando mão dos meus circuitos equivalentes de componentes simétricas, eu já esqueço aquele do meio e o da direita, que eu mostrei para vocês ainda há pouco. Sequência negativa e sequência zero, esqueço. Só trabalho com sequência positiva. Isso facilita bastante a nossa vida, que a gente vai ver aqui agora. Tá? Só considero esse camarada, é o único que existe. Fim de papo. E aí, eu vou dizer, olha, como é que eu faço para fazer o cálculo da minha componente? É muito simples. Eu vou considerar o meu circuito equivalente. O meu circuito equivalente, ele não tinha essa impedância ZG, certo? Porém, no meu circuito real, ela existe. Tá? Então, eu vou estudar o que acontece aqui nesse sistema. Então, a minha corrente de sequência positiva, ela nada mais é do que a minha fonte de sequência positiva dividida pela impedância total. Já tem isso aqui, certo?
E para um curto-circuito franco, isso aqui ocorre quando eu tenho um curto-circuito através de impedância. Mas para um curto-circuito franco, essa impedância ZG é igual a zero. Então, essa corrente aumenta um bocado. Eu só fico com, basicamente, a impedância de sequência positiva do caminho. Só a impedância de sequência positiva do caminho. Isso aqui vai fazer toda a diferença, pessoal, quando a gente for estudar o curto-circuito de fato. Né? A gente vai ter que saber as condições do lado local. Aí você diz, mas professor, olha só, mesmo que aconteça um curto-circuito trifásico, né, para a Terra, tem a resistência de contato. Realmente você tem toda a razão, tem a resistência de contato e ela é super difícil de estimar. Mas a gente já trabalha com alguns valores, né? Eu já mostrei até para vocês na aula passada, no curso passado, onde existem uns valores que são mais conservadores, outros menos. Tem alguém que trabalha com 120, outros trabalham com 40, outros trabalham com 100, tá certo? E aí, eu estou falando em ohms, certo? 40 ohms, 120 ohms, 100 ohms. Os americanos gostam do 120, o brasileiro trabalha mais com 40, algumas concessionárias com 100. Mas o fato é que a gente tem pelo menos um valor para se balizar, tá? Tem pelo menos um valor para se balizar. E o restante da impedância nada mais é do que aquele caminho que a gente vai, percorrer, né? Desde dos terminais da minha fonte, né, até o ponto K, que é exatamente o ponto de estudo. Então, eu vou estudar um curto-circuito. Se eu quero estudar um curto-circuito trifásico franco, então, o equacionamento já está pronto. Se não, se eu tenho que considerar mais atores, digamos assim, no caminho, mais entes no caminho, também o equacionamento já está pronto, tá certo? Eu vou inserindo aqui a impedância. O fato é que eu vou recorrer somente a esse circuito de sequência positiva para fazer o cálculo ou o estudo do meu curto-circuito trifásico. É bem simples, bem direto, bem trivial. Ok, mas nem tudo acontece como no curto-circuito trifásico, né? E a gente vai lembrar mais uma vez que ele acontece em ali 5% dos casos, então são os casos mais raros. O que acontece mesmo, de fato, é o curto-circuito fase terra. Esse daqui é que é o mais comumente, o que tem uma ocorrência mais comum, tá certo? É o mais frequente, o que acontece mais no dia a dia, né? O curto-circuito fase terra, o curto-circuito monofásico também. É um curto-circuito assimétrico, como a gente já bem falou. Ele é um curto-circuito que vai precisar dos circuitos de sequência positiva, negativa e zero, dos circuitos equivalentes das componentes simétricas, os três, para a gente fazer um bom estudo de curto-circuito. Então, vamos nessa. Então, vou considerar, eu não vou olhar para as outras fases, tá certo? Eu vou considerar que as correntes dessas fases aqui, elas são muito menores do que essa corrente de falta. Tá? Vou olhar somente para a fase onde está acontecendo a falta. Então, aconteceu um curto-circuito, nesse ponto aqui, o ponto de estudo é o ponto K. Eu vou dizer que, neste vetor de correntes, a única corrente presente é a corrente da fase A, certo? E já vou dizer de cara, olha, então, se eu quero saber a corrente da fase A, nada mais é do que a tensão neste ponto, dividido pela impedância até a referência, até o aterramento. Muito bem. Isso em componentes simétricas, como ficaria? Tá? Como é que ficaria isso em componentes simétricas? Aí eu vou, mais uma vez, colocar aqui o equacionamento genérico, né, das componentes simétricas. Quando eu quero passar do subespaço ABC para zero mais menos, tá? Positivo, negativo e zero, zero, positivo, negativo. E vou fazer contas, né? O engenheiro gosta de fazer conta, então vou proceder com essas contas aqui, certo? Vou chegar desde aqui
até essa equação, desde essa equação inicial, equação mais genérica, né, mais básica. Coloquei aqui as minhas condições, a gente pode até chamar de condições de contorno, já que acontece no limiar do curto-circuito, que seriam as condições de contorno. Então, para as condições de contorno, eu somente tenho corrente na fase A, as outras duas eu estou considerando zero. Tá? Isso devido a eu considerar que o curto-circuito acontece em uma das fases e essa corrente é muito maior do que as outras. Tá? E as outras não estão em curto-circuito, né? Realmente, quem está em curto-circuito, somente a fase A. E aí eu vou chegar a essa equação aqui do lado direito. Então, componente de sequência zero, se eu for fazer, certo? Então, isso será 1/3 de todas essas, ok? Sequência positiva e sequência negativa. Então, estou com o equacionamento todo aqui em mãos, digamos assim. Tá? Aí ele diz, olha, a componente de sequência positiva, a componente de sequência zero e a componente de sequência positiva, a componente de sequência zero e a componente de sequência negativa, elas todas são iguais a 1/3 da corrente na fase A. Então, a componente de sequência zero é 1/3 de A, a componente de sequência positiva é 1/3 de B, a componente de sequência negativa é 1/3 de C. O que equivale a dizer que a corrente da fase A, ela, na verdade, é 3 vezes a componente de sequência zero, certo? Componente de sequência zero. E aqui a gente já desconfia que existe a componente de sequência zero porque, olha só, existe um condutor de nêutron por onde essa corrente circula. A gente sabe que as correntes de sequência zero, ou as componentes homopolares de corrente, elas precisam do condutor de nêutron para circular. Se eu tiro o condutor de nêutron, matei essa corrente. Tá certo? Se eu tiro o condutor de nêutron, matei essa corrente. Muito bem. E aí, o que ocorre? Olha só. O que ocorre? Próximo passo, eu vou colocar todas essas informações no nosso esquema elétrico, considerando os circuitos equivalentes de sequência positiva, negativa e zero. Ou seja, os circuitos equivalentes de componentes simétricas. Tá? Aqueles que eu mostrei para vocês. Como aqui existe não, existe de fato a sequência positiva, a sequência negativa e a sequência zero, a gente viu isso através do equacionamento, certo? A gente viu isso através do equacionamento. Se eu multiplicar isso aqui por isso, vou chegar a esse valor. Se eu multiplicar isso por isso, vou chegar a esse valor. Se eu multiplicar isso por isso, também vou chegar a esse valor. Então, esse IA ele vai se refletir para as 3 linhas, para sequência zero, para sequência positiva e para sequência negativa, sempre multiplicando aqui por 1/3 aqui na frente, tá certo? Mas 1 vezes IA, mais 0, mais 0. 1 vezes, isso aqui é a primeira linha, segunda linha. 1 vezes IA, mais 0, mais 0. E a terceira linha, 1 vezes IA, mais 0, mais 0. Certo? Então, ela se refletiu nas 3 componentes simétricas. Muito bem. Agora eu vou adiante. Curto-circuito, fase terra. Vou considerar os 3 circuitos equivalentes das componentes simétricas. Sequência positiva, sequência zero e sequência negativa, certo? Coloquei nessa ordem aleatória, poderia ser quaisquer ordens vocês julgassem necessárias, tá? Ou interessante, do jeito que vocês quisessem. São 3 ordens possíveis, então não vai fazer diferença nenhuma. O fato é que
Quando eu for equacionar, aí sim vai fazer toda a diferença do mundo, né? Quando a gente... aqui é onde realmente vão aparecer aquelas equações que a gente já está acostumado a lidar, tá certo? Então, olha só. Se eu tomar essa tensão aqui, V0, somado V+, e somado V-, eu tenho essa tensão daqui, deste ponto aqui, dessa referência até o ponto lá de cima, certo? E aí, se eu se eu ponho essa tensão sobre essa impedância aqui, eu vou ter essa circulação de uma corrente. Então, foi feito aqui, tá? Foi feito. Então, a gente viu no slide anterior que o IA era 3 vezes o I0, certo? Então, se eu tenho aqui o IA, tá? Ele é 3 vezes o I0. Ele vai aparecer bem aqui, olha só. 3 I0 vezes o ZG, mais a somatória das tensões. Eu coloquei dessa maneira aqui, só para fazer já uma alusão à corrente IA, tá certo? E aqui a gente colocou essa impedância de 3 ZG, certo? Muito bem. Então, aqui é só manipulação das equações. Desculpa, só. Eu vou ter somente a manipulação das equações, tá? Vou utilizar a equação V0, que tem aqui, nada mais é do que menos, a corrente está entrando, ó, menos, tá certo? I0, Z0, está aqui. Essa tensão bem aqui, nada mais é do que essa menos essa queda, porque é uma queda de tensão que eu estou considerando negativa. Que é a tensão positiva menos essa queda, e essa aqui não tem tensão, é 0 menos essa queda, fica só o valor negativo, certo? Isso aqui tudo é igual a essa quantidade, essa primeira parcela que existia na equação de cima, passar do lado esquerdo. Ok? Muito bem. Eu vou só fazer um esclarecimento a mais aqui para vocês, porque vocês podem achar estranho, que apareceu aqui já 3ZG. Na verdade, aqui era só ZG, e aqui o que aparecia era a corrente IA, tá certo? IA, e aqui ZG. Mas como o IA é 3 e 0, aí eu imaginei a gente circulando aqui de 0 e jogando 3 para cá, certo? Isso aí é só porque lá na equação já deve aparecer esse 3 vezes ZG, certo? Mas de fato aparecer no equacionamento desse modelo, tá? Eu já fui me antecipando, tá? Por assim dizer. Muito bem, então vou seguindo aqui. A gente sabe que todas elas têm o mesmo valor. O valor é igual a 1/3 de IA, a corrente na fase A. E aí, montei a minha equação. Montei o meu equacionamento, certo? Chamei todo mundo de 0. Tem 0 também. Tem 0 também. E aí, isolei o I0. E no I0 para o outro lado, deu somente essa tensão. Então, essa tensão de sequência positiva pré-falta dividido por todo esse caminho aqui de impedâncias. Tá certo? Então, eu tenho, olha só, eu tenho a impedância do curto-circuito, e aqui pode ser resistência de contato, pode ser resistência do aterramento, pode ser a impedância de... Quando eu digo resistência do aterramento, estou me referindo à resistência da malha de aterramento. Então, vamos lá, de novo. Aqui pode ser a resistência de contato, pode ser a resistência da malha de aterramento e pode ser a impedância do transformador, tá certo? Do aterramento do transformador. O transformador pode ser aterrado através de impedância, pode ser aterrado francamente, né? Diretamente, tá certo? Mas essa ZG cabe
essas três impedâncias. Pode ser que tenha as três, pode ser que só tenha duas delas, pode ser, tá certo? E você considere só uma delas, porque de repente você, não, aqui eu vou considerar somente a impedância, a resistência de contato, porque eu já medi a resistência da minha malha de termita é muito pequenininha, eu medi no dia, estava 0,2 ohms, não vou nem considerar, porque a outra eu vou considerar 40, entendeu? Então, muito... depende das condições lá do ponto da planta onde você vai analisar o curto-circuito, tá? Então, pode considerar as três, pode considerar só duas delas, ou então, até mesmo somente uma, né? Vai ver que o transformador ele é diretamente isolado, é aterrado, melhor, diretamente aterrado. A malha de aterramento, você considerou que a impedância dela é tão pequena, que é ínfima e diminuta em relação à resistência de contato, e você vai considerar a resistência de contato e vai considerar o valor ali de 40, certo? Bom, e aí o que se faz? Simplesmente utilizei esse equacionamento aqui para fazer o meu cálculo da corrente, tá certo? Sequência zero, durante o curto-circuito. Perfeito? Obviamente, se eu fizer a corrente na fase A, e só existe ela, né? Porque as outras eu estou considerando que nem estão em curto, eu vou multiplicar esse valor por 3. Perfeito? Então, seguindo aqui, vou apressar um pouquinho, porque senão não dá tempo. Agora que eu estou no slide 16. Vamos nessa. Tem mais dois curto-circuitos. Então, pelo menos a gente já tratou dois deles, qualquer coisa a gente finaliza na próxima aula. Então, agora dupla fase, né? Ou seja, um curto-circuito entre fases, porém não tem nenhum contato com a Terra. Tá? Não tem nenhum contato com a malha de aterramento, tem resistência de contato, tem nada disso, não. Então, mais uma vez, vou considerar que existe corrente somente nas fases em estudo, em questão, as fases onde ocorreu o curto-circuito. Esse curto-circuito vai acontecer através de uma impedância, que eu estou chamando de ZF. E eu estou considerando as duas fases B e C para esse estudo de curto-circuito, e a fase A, nada. Então, de cara, eu já vou saber que, como não existe escoamento para a Terra, ou por quaisquer outros caminhos, corrente que circula na fase B é a mesma que circula na fase A, somente no sentido oposto. Uma está saindo, outra está chegando. Tá? Então, IB igual a IB e C igual a menos IB. Eu fui fazendo logo esta igualdade, né, essa expressão, e isso aí decorre deste fato, tá? Certo? Eu vou dizer que se eu quero calcular o valor dessa corrente IB, né, ou menos IC, na verdade, é a diferença de tensões entre as duas fases, PB menos BC, dividido por essa impedância aqui de curto-circuito. Tá? Como ele é um curto-circuito assimétrico, então significa dizer que a gente também vai utilizar os circuitos equivalentes das componentes simétricas. Tá? Excelente, isso aí é uma coisa boa. Tá? A gente vai discutir algumas outras coisas. Muito bem. Então, em componentes simétricas ficaria dessa forma. Olha só. A equação padrão, as condições do nosso curto, zero na fase A, fase B eu tenho uma corrente estabelecida, fase C é menos a corrente da fase B. Quando eu avanço com esse equacionamento, eu coloquei IB em evidência, foi B sobre 3. Aqui ficou, olha só, 0 mais IB menos IB, então ficou 0 lá em cima. 0
alfa menos alfa ao quadrado, porque eu já estou colocando bem em evidência, 0 alfa ao quadrado menos alfa. Então, olha só, essa aqui, essa quantidade, a linha do meio, a segunda linha, é igual à terceira linha negativada, certo? Esse valor da segunda linha é o valor da terceira linha negativo, simétrico. Então, e mais igual a menos e menos. Ok? Então, a gente já pode dizer isso. E, de fato, a componente homopolar é zero. Professor, mas tinha que ser zero, né? Não tem caminho por onde circular. Não tem um condutor de neutro. Então, tirou o condutor de neutro, corrente homopolar, zero. A matemática está mostrando isso e a gente já sabia lá da física. Por que da física? Porque quando eu pego... acaba sendo matemática também. Quando eu ponho todas... se vocês fizerem esse exercício, vocês vão chegar a esse mesmo consenso, né? Quando eu ponho as componentes homopolares, tá certo? Componente homopolar da fase A, componente homopolar da fase B, componente homopolar da fase C, e somo, ok? Se uma coisa é eu somar isso aí, digamos, num delta de um transformador. Outra coisa é você somar numa estrela onde eu tenha o quarto fio, o condutor de neutro. Façam esse exercício e vocês vão ver que vocês vão, até graficamente também é possível mostrar, mas vocês vão ver matematicamente que a corrente vai zerar, não tem para onde correr, porque ela lembrando que as componentes homopolares, elas não têm defasagens, então você tem que somar escalarmente mesmo, de fato. Certo? Aí isso aí acaba matando tudo. Bom, se você não tem um caminho por onde escoar, né? Um quarto condutor. Como a gente tinha adiantado, a componente de sequência positiva é igual a componente de sequência negativa simétrica. Tá? Valor simétrico, negativo. Avançando aqui com o nosso equacionamento, tá? Avançando com o nosso equacionamento, então, estou fazendo essa conta, tá? Eu estou multiplicando esse conjunto de fasores, componente de sequência zero, positiva e negativa, pela transformada direta. A transformada direta não tem aqui no texto. Quando eu fizer aqui eu já fiz diretamente, né? Mas um passo anterior seria colocar as duas matrizes e fazer linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna, para obter essas quantidades aqui. Mesma coisa eu vou fazer para a corrente. Fiz para tensão, vou fazer para a corrente. Mesma conta, vou chegar a esse mesmo valor, tá certo? Então, isso aqui é o estudo estou levando esses fasores aqui do subespaço de sequência de componentes simétricas para o subespaço ABC. Então, vou usar essa igualdade, olha só. Essa igualdade a gente tinha discutido lá atrás, tá? 2 slides para trás. Então, a queda de tensão aqui, a tensão de linha, ou tensão entre essas duas fases, dividido por essa impedância, eu vou ter a corrente na fase B, menos a corrente na fase C. Então, só fiz isso aqui mesmo. VB, também aqui, menos VC, também aqui, igual a ZF e B também aqui. Certo? Agora só desenvolvimento. Aqui, pessoal, vou passar um pouquinho mais rápido, porque aqui eu fiz repetir a equação, eu vou rearranjar. Certo? Somente desenvolvimento. E a gente já sabe de algumas quantidades, né? Esse aqui ficou esse alfa ao quadrado menos alfa, ele está presente nas 3. Como essa quantidade alfa ao quadrado menos alfa é diferente de zero, tá? Como ela é diferente, se ela fosse igual a zero, eu não poderia fazer isso. Como ela é diferente de zero, eu posso cancelar nas 3. É como se eu dividisse todo mundo aqui de um lado do outro por ela mesma.
Mas eu só posso fazer essa divisão se ela for diferente de zero. E ela é diferente de zero. Tá? Então, garanto para vocês. Portanto, eu fiquei somente com essa equação, olha só. Sequência positiva da tensão menos a sequência negativa. Isso aqui é a sequência positiva que eu estou dizendo, é a sequência negativa da tensão no ponto de estudo. Certo? No ponto do curto-circuito, naquele ponto K, que é no ponto K+, aqui é no ponto K-. Tá? E aqui é a corrente de sequência positiva. E essa é a impedância através da qual eu vou promover o curto-circuito. Vou agora continuar com isso aqui, a gente já tinha chegado a essa quantidade, né? Lá, uns 2 ou 3 slides para trás. Tá? E também tinha chegado a esse fato de como eu não tenho caminho por onde a corrente homopolar escoar, ela é nula. Mas o que eu vou fazer agora é colocar os dois circuitos equivalentes das componentes simétricas em questão ligados. Em questão por quê? Porque só existe componente de sequência positiva e negativa. Sequência zero a gente está vendo que não existe, não vou perder tempo com ele. Então vou ligar sequência positiva e sequência negativa. Tá? Estou ligando aqui. Tenho aqui esse valor aqui, ó. V mais menos V menos é igual a I mais dividido por zero. Pô, show de bola. Exatamente isso que eu tenho. Tá? E agora, para o cálculo dessas quantidades, eu vou jogar todas, vou considerar todos esses atores aqui, ó, todos esses entes. E aí, cheguei ao valor de que essa corrente de sequência positiva nada mais é do que a tensão de sequência positiva dividida pela impedância de sequência positiva, somada à impedância de sequência negativa, somada à impedância através da qual vai acontecer o curto-circuito. Mais uma vez, chegamos nessa equação e a gente está acostumado, tá certo? Só que a gente não sabia de onde vinha, porque a gente não tinha, no passado, estudado os circuitos equivalentes, estudado direitinho a modelagem do curto-circuito, tá? Através das componentes simétricas. As componentes simétricas, elas são bastante amigas do engenheiro eletricista, ajudam muito. Então, nos casos mais reais, digamos assim, no dia a dia, o que você faz é colocar 2 vezes Z mais aqui. Eu falei para vocês, né, que essas quantidades aqui são iguais. Ou seja, a impedância de sequência positiva e a impedância de sequência negativa são iguais. Tá? Isso aí vai pelo fato de que, assim, deixa eu explicar para vocês logo essa história, né, porque que, a impedância de sequência positiva e negativa, elas são iguais, sequência zero é diferente, geralmente é um valor maior e tal. É assim, quando o fabricante ele tem um condutor, ele vai testar o condutor, certo? Para saber a impedância. Então, ele vai testando, ele sempre te dá essa impedância em ohms em miliohms por metro ou ohms por quilômetro. Né? Vai depender do fabricante. Então, ele começa a testar, ele vai testando impondo tensão e coletando corrente, né? Ele impõe tensão. Só que ele impõe, para o cálculo da impedância de sequência positiva e negativa, ele impõe tensão de sequência positiva, depois impõe tensão de sequência negativa. Só que a tensão de sequência positiva, em relação à tensão de sequência negativa, né? Vou dizer aqui para vocês, eu tenho um condutor, eu vou colocar nele, é um condutor onde eu vou colocar nele um condutor trifásico, tá certo? E eu vou colocar sequência positiva. Então, eu vou colocar as 3 fases na sequência positiva, então a fase A, B e C, e aí ligo cada uma das fases em das 3 pernas, um condutor trifásico nas 3 pernas. E impõe tensão, e aí coleto corrente para medir a indutância. Para medir também a indutância, né? Para medir a impedância, né? Resistência e indutância. Muito bem. E aí, pego e faço o mesmo teste, porém agora com tensão de sequência negativa. Só que a tensão de sequência negativa em relação à positiva, eu só fiz inverter 2 fases. Troquei a B pela C, digamos. Para o condutor, isso não vai fazer diferença nenhuma. Certo? Nenhuma. Ele está sendo alimentado com a mesma tensão, mesma frequência, mesmo tudo. Então, não tem por que a impedância mudar.
Então, a impedância de sequência positiva é igual a impedância de sequência negativa. Quando ele vai fazer de sequência zero, aí não. Aí é outro papo, tá certo? Impedância de sequência zero, elas apontam sempre para o mesmo lugar. Então, ele vai testar com uma tensão CC, tá certo? E aí, quando isso ocorre, tá? Quando isso ocorre, a condição do condutor, ele modifica, tá certo? A frequência modificou, então a característica, tá certo? A condição de imposição, de se opor mais ou menos à variação de corrente, coisas desse tipo, modifica, tá? Então, se modifica essa condição, a característica do condutor responde de maneira diferente. Então, por isso que a impedância de sequência zero ela tem valor diferente das outras duas, mas a impedância de sequência positiva e negativa são iguais. Tá? Então, aqui geralmente se coloca, já em alguns livros, algumas literaturas, vocês vão ver que já diz 2Z+, ou 2Z1, tá certo? Ele está chamando, tratando a sequência positiva pelo índice 1. Vamos seguindo. Agora, dupla fase. Sim, continua ainda dupla fase, né? Corrente de falta entre as fases B e C é dada por essas equações aí, tá certo? E aqui é só uma síntese, ok? Foi utilizado esse circuito, tá? E chegamos a mais uma vez, essa equação, tá? Então, aqui é só uma síntese do que foi feito. A gente poderia até suprimir esses slides, é só uma síntese do que a gente está fazendo, tá certo? Então, muito bem. Então, o que nós chegamos, de fato, a calcular, né, foram baseadas em algumas premissas. Uma delas já está posta aqui. A outra é que acabou que a tensão de sequência, a tensão da fase A, ela ficou exatamente igual à tensão de sequência positiva, certo? Do modelo, tá? E ela é a soma de todas as tensões. Lembrando que a tensão de sequência zero, ela é zero devido às condições desse sistema. Não tem lá o nosso condutor, não tem porque eu tenho uma tensão naquele ponto, tá? De sequência zero, uma vez que eu não tenho onde circular. Agora a gente vai para o último curto-circuito, que é um caso particular do que a gente viu até agora, tá certo? Na verdade, eu nem sei, eu acho até que esse aqui é o caso mais genérico e o fase-fase é um caso particular. Aqui seria o fase-fase terra, né? Aqui vai aparecer uma impedância mais, certo? Basicamente, eu vou ter um curto-circuito entre essas duas fases, porém, parte da corrente ela vai derivar aqui para a terra, porque agora eu tenho um condutor de aterramento. Então, ela vai derivar através do neutro, tá certo? Neutro é aterrado, geralmente. Então, ela vai derivar aqui, vai ter um caminho por onde circular. Então, provavelmente, terei componente homopolar, certo? Então, mais uma vez, precisarei lançar mão dos diagramas dos circuitos equivalentes das componentes simétricas. Então, vou começar com a seguinte premissa: a corrente na fase E é nula, porque estou estudando o curto-circuito nas fases B e C, tá certo? E a corrente essa corrente aqui, na verdade, essa corrente que atravessa a impedância ZG, na verdade é a soma de IB e C, certo? IB e C. Essas duas correntes aqui, elas se encontram nesse nó
e o somatório delas, o próprio IG, a gente está destacando nessa equação. Muito bem, pessoal. Bom, vou traçar esse equacionamento, tá certo? Vou traçar esse equacionamento. Então, na verdade, se eu tenho aqui essa malha, olha só, se eu tenho essa malha bem aqui, essa malha nada mais é do que a tensão PB menos essa queda, IB, ZF, menos essa outra queda, IG, que na verdade é IB mais IC, ZG, igual a zero. Passei que era o negativo para o outro lado, então cheguei a essa equação. Certo? Mesma coisa vou fazer no ponto C. BC igual a ICZF mais IG, ZG. E o IG sendo IB mais IC. Ele é o mesmo equacionamento. Muito bem. A equação básica das componentes simétricas, quando eu quero levar do subespaço ABC para o subespaço das componentes simétricas, e aí vou chegar nessa equação que é super genérica, isso daqui, tá? Eu vou ter um terço daquela matriz, onde a primeira linha é tudo 1, a primeira coluna é tudo 1, depois alfa, alfa 2, alfa 2, alfa, e aí eu vou ter que um terço de A mais um terço de B mais um terço de C é igual a zero, certo? E daí eu vou chegar a esta equação, porque eu já considerei que não tem corrente na fase A durante o curto-circuito, somente em B e C. Então, IA e B mais IC igual a 3 vezes a corrente homopolar, ou a corrente sequência zero. Vou usar, mais uma vez, as componentes simétricas, tensão e corrente, porque eu vou precisar de tensão e corrente, já que eu tenho um circuito completo, tá certo? Daqui a pouco a gente vai colocar o circuito completo, o circuito equivalente completo das componentes simétricas. Então, eu vou chegar ao mesmo equacionamento que a gente já mostrou em alguns slides, né, para trás, quando a gente estudou o curto-circuito dupla fase, ou fase-fase, tá? E lembrando desse equacionamento que a gente discutiu também no slide passado, né? Tensão nesta malha aqui e a tensão nesta outra malha. A gente já discutiu ainda pouco. Então, o que eu vou fazer? Substituir um no outro, não tem conversa, tá? Eu tenho um valor de VB, tenho um valor de VC, esses dois, né? Tenho um valor de B em relação aos componentes simétricos. Tenho todos os valores, tá? Tem todos os valores. Então, aqui é mais um exercício de substituição, tá? Então, peguei inicialmente o VB, certo? Depois eu peguei o VC, isso aqui é a equação do VB, isso aqui é a equação do VC. Vou manipular essas equações. Olha só, mais uma vez cheguei a esse equacionamento, onde eu tenho alfa ao quadrado menos alfa de um lado e de outro. Se essa quantidade for diferente de zero, eu posso cancelar. E chego a esta igualdade. Essa quantidade aqui é igual a esta outra quantidade. Certo? Ok, é só um repeteco? Tá? Então, vou isolar esses termos aqui, de um lado e de outro, tá? E lembrando desse equacionamento que a gente chegou na equação passada, ok? Quando eu colocar isso aqui em evidência, pessoal, tá? Isso aqui é mais uma... esse aqui é mais uma daquelas identidades que a gente discutiu no slide anterior, certo? Então, só estou
manipulando a equação. Então, quando eu colocar isso aqui em evidência, o que vai ficar, o que vai restar, tá certo? É o sinal negativo aqui, entre parênteses, isso aqui, multiplicado por outro parênteses, que vai ser alfa ao quadrado mais alfa. Alfa ao quadrado mais alfa é menos 1. Então, esse menos 1 com esse menos aqui, ó, esse, fica positivo. Então, eu fico com toda essa quantidade aqui positiva. Interessante depois de vocês fazerem, só para ver se eu também não errei nos cálculos, né? De repente pode estar errado, algum sinal ou outro aí. Pode ser que tenha uma outra coisa de sinal trocado, mas no final a gente está com os equacionamentos todos corretos. Quero que vocês só olhem só para qualquer desencargo de consciência, certo? E para que vocês exercitem e passem por esse momento de equacionar isso aí, pelo menos uma vez na vida, é interessante fazer. Ok? E esse aqui a gente também fez uma manipulação, tá? Fez uma manipulação e aí chegou a esse resultado, né? Chegou a esse resultado aqui. Então, a gente já tinha alcançado essa igualdade nos slides anteriores, tá? Então, como ela apareceu aqui, ó, aqui, eu posso substituir por isso aqui. Então, por isso que eu disse, ó, essa quantidade toda aqui, ou seja, tensão de sequência zero, menos essa queda de tensão. Essa queda de tensão nada mais é do que essa impedância mais 3 vezes essa daqui. Aquela coisa, tem que ser 3 vezes porque está passando a componente homopolar, né? Certo? E a gente já viu que, na verdade, a soma das correntes IB mais IC é 3 vezes a componente homopolar. Por isso que aparece esse 3 aqui. Ó. A soma das correntes IB mais IC é 3 vezes a componente homopolar. Vocês podem dar uma recapitulada alguns slides para trás. Então, está passando aqui 3 vezes a componente homopolar. Certo? Porque aqui, na verdade, é a soma de IB mais IC. Muito bem. Então, essa quantidade aqui é igual a isto, ou essa quantidade aqui também pode ser isso. Eu posso equacionar tensões e correntes de sequência zero com relação a tensões e correntes de sequência positiva, e posso relacionar tensões e correntes de sequência zero com tensões e correntes de sequência negativa. Certo? Só para que fique bem claro. E aí o nosso equacionamento, tá? Nosso esquemático, ele vai ser esse aqui, tá certo? Nas três, em todas elas, eu vou ter ZF, tá? E entre duas delas, né? Tá certo? E aqui eu vou ter componente de sequência positiva, componente de sequência negativa e componente de sequência zero, tá? Então, entre duas delas vai aparecer não só o ZF, mas também o 3ZG, certo? Então, dessa maneira, a gente juntou, tá certo? E para você fazer isso, é muito simples. Você simplesmente considera os circuitos, por isso que eu fiz aqui em cores diferentes, para ficar bem destacado. E esses circuitos equivalentes aqui são os circuitos equivalentes das componentes simétricas. E o restante é o circuito que você tem para fazer essas ligações. Tá certo? É o circuito que se tem para fazer essas ligações. E se você pegar esse equacionamento aqui, vou voltar mais uma vez, se você recorrer a este equacionamento aqui, tá certo? Você vai ver que da sequência positiva eu tenho uma queda, tá certo? Sobre a impedância ZF. Tem uma queda com relação à corrente de sequência positiva. Então, tem tensão de sequência positiva e uma queda, certo? Tá? Então, eu tenho, olha só, isso que eu estou dizendo para vocês. Eu tenho a tensão de sequência positiva e tem uma queda, por isso que o ZF tem que aparecer aqui. Eu tenho uma queda com relação à corrente e mais, certo? Então, tem V mais
menos I mais ZF. É justo esse equacionamento aqui. Depois eu tenho V menos, tá certo? Menos I menos ZF. Então, vamos lá. Z menos I menos ZF. Excelente. E o outro, tá certo? Opa, desculpa. E no final eu tenho V0 menos essa impedância ZF mais 3 ZG. Então vamos lá. V0 menos a corrente 0 ZF menos a corrente 0 3 ZG. Tá? Então, esse circuito está rigorosamente igual ao equacionamento que a gente chegou. E agora, um pouco mais de manipulação para a gente mostrar como se calcula, da onde é que vem aquela dupla fase terra. As equações são bem robustas, por isso que eu falo que provavelmente esse aqui é o caso genérico e o fase-fase, dupla fase, é o caso particular, porque lá eu não tenho alguns índices que aparecem aí. No caso, a sequência 0, né, essa sequência monopolar que faz toda a diferença do mundo. Tá? Só a gente está terminando, eu sei que já passou das 10, mas só para a gente fechar isso aqui, para não ficar nenhuma pendência. Esse é o último slide. Então, olha só para ajudar vocês a entender direitinho esse equacionamento, nós temos aqui, vou fazer agora componente de sequência positiva, eu preciso calcular essa corrente aqui, então é essa tensão, dividido por toda essa impedância aqui, certo? Até voltar. Então, eu tenho, olha só, Z mais ZF, vai ser aqui, mais tudo isso aqui, ó, que na verdade eu tenho um paralelo, ó. Vai ser o paralelo de quem? De Z menos ZF, tá aqui, e esse outro paralelo. E esse outro paralelo? Z0, ZF, 3GZ, em série. Morreu. Tá certo? Bem simples de entender. Mas, se você não tem o embasamento teórico, se você não tem esse circuito equivalente de cabeça, eu te mostrar uma equação dessa, você, putz, ferrou. Entendeu? Então, por isso que é importante o embasamento teórico e você saber direitinho os circuitos equivalentes que são provenientes lá das componentes cinéticas. Sequência negativa, a mesma coisa, pessoal, só que eu não tenho fonte, né? Não tenho fonte, mas vou ter que providenciar aqui uma fonte. Vou ter que providenciar aqui uma fonte, tá certo? Aí, o que você pode fazer esse estudo de duas maneiras, tá? Você pode fazer esse estudo de duas maneiras. Como é que você poderia fazer? Pode utilizar as equações. Você viu que no primeiro caso eu utilizei as equações de Kirchhoff, tá certo? Equação de Mach. Esse aqui também pode, mas a gente já teve. As equações de Kirchhoff utilizadas no primeiro caso não deram trabalho, rapidamente a gente viu. Aqui o melhor é usar a divisão de corrente. Então já tem um correntão aqui, ó, entrando, eu quero essa daqui, ó. Essa aqui eu já calculei, tem mais interesse nela. O I mais ele está entrando aqui. Então, se eu quero um divisor de corrente, se eu quero calcular a corrente, digamos, nesse ramo, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a corrente total, I mais, multiplicar pela impedância do outro ramo, olha aí, quem é? C0, ZF, 3GZ, e dividir pela soma da impedância dos dois ramos, que é essa aqui, mais essa, embaixo. Divisor de corrente. Vocês aprenderam lá quando eram crianças ainda. Então, olha só. E zero da mesma forma. Divisor de corrente. E mais a impedância do outro ramo, Z menos ZF, mais dividido pela soma das impedâncias dos dois ramos. Z menos ZF mais Z0 ZF 3 ZG. Ok? Então, com isso aí, a gente fecha
o equacionamento completo, tá certo? Do estudo de curto-circuitos para esses 4 tipos de curto-circuitos que a gente escolheu para estudar aqui no nosso curso, tá certo?